amados e queridos irmãos, mais uma vez nós estamos aqui cumprimentando aos amados irmãos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de vos cumprimentar é o pastor Edson Giocondo, pastor superintendente da Escola Bíblica Dominical do Jardim Santa Esmeralda, Assembleia de Deus, Belém. Estamos aqui para poder apresentar aos irmãos mais uma videoaula da nossa EBD, do nosso segundo trimestre do ano de 2020. Devido ainda às dificuldades que nós enfrentamos, estamos levando aí aos irmãos essas videoaulas até que tudo se normalize e possamos nos reunir na nossa EBD em classe para estudarmos a palavra de Deus. Mas eu creio que através do Espírito Santo Deus vai estar orientando os irmãos e falando aos seus corações mediante o poder da sua palavra. E hoje estaremos adentrando na lição de número 10, 7 de junho de 2020. O tema da nossa lição é a intercessão pelos Efésios. O textuário encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 3, versículos do 14 ao 15. Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. A verdade prática: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. A leitura diária. Segunda-feira, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículos do 7 ao 15. Jesus ensina os discípulos a orar. Terça-feira, Filipenses 4, versículos 6 ao 7. Devemos apresentar nossas petições diante de Deus. Quarta-feira, primeira Epístola Universal de João, capítulo 5 e versículo 14. Deus escuta as orações e, segundo a sua vontade, nos ouve. Quinta-feira, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 7. Cristo ensinou que a oração deve ser feita sem o uso de vãs repetições. Sexta-feira, livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Ao que clama, Deus promete responder e revelar verdades. Sábado, aos Romanos, capítulo 8 e versículo 26. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 3, versículos do 14 ao 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, nós teremos aqui agora o nosso professor, que estará na direção do Espírito Santo, trazendo mais uma vez o ensino da palavra de Deus, neste estudo tão maravilhoso
de um grande suporte de aprendizagem. Eu acredito que Deus, pelo seu Espírito, estará revelando a você, por meio da sua palavra, a sua vontade, os seus desígnios e os seus propósitos para a sua vida. Que mais uma vez, a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, venha iluminar o nosso entendimento e que possamos mais uma vez entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pegue o seu material da escola bíblica dominical, pegue também a sua Bíblia, acompanhe o nosso professor. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe conceda uma excelente aula, que a graça do Senhor repouse sobre a sua vida e que o Espírito Santo venha falar ao seu coração. Em nome de Jesus, a todos uma boa aula. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom com vocês? É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez, trazendo mais um estudo da Palavra do Senhor nas revistas da Escola Bíblica Dominical, da CPAD. E nesta semana, lição de número 10, que tem por título A Intercessão pelos Efésios. Eu me chamo Eduardo e estaremos falando aqui sobre a importância da intercessão que nós devemos fazer nas nossas orações para as pessoas, para os nossos companheiros e demais pessoas ao qual o Senhor ele coloca no nosso coração para que nós possamos interceder. Nós não devemos simplesmente nas nossas orações orar pedindo bênçãos, pedindo todo tipo de bênção somente para nós e nos esquecermos de interceder, porque a intercessão ela faz parte da oração e é uma das partes mais importantes da oração, porque quando nós intercedemos, nós estamos deixando os nossos interesses de lado e estamos colocando o interesse do nosso próximo na pauta da nossa oração. Tem pessoas que às vezes ficam com dúvida, como que eu devo orar? Então fica a dica, quando você tiver sem muita coisa, eu vou orar para quê agora? Eu vou falar o quê? Eu vou ficar mais 10 minutos de joelho orando, fazendo o quê? Lembre daquelas pessoas que estão nos hospitais, que estão nas prisões, que estão correndo risco de vida agora nessa fase que nós estamos passando com essa pandemia. Interceda por todos. Você vai ver que a sua oração, se você for interceder por todos, seus parentes, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola que infelizmente não estão podendo frequentar as escolas, né? Orar pelo nosso presidente, orar por todos os segmentos da política, orar pela igreja, pelos irmãos da igreja, pelas lideranças da igreja. Olha, é melhor eu parar por aqui, né? Senão eu não consigo mais prosseguir a aula. Então, veja quão importante é a intercessão. E Deus, ele muitas das vezes, ele nos incomoda. Deus, ele nos cobra para interceder. Vocês lembram no caso daqueles anjos, 3 anjos que apareceram a Abraão? E eles disseram que iam destruir Sodoma e Gomorra. E passaram por ali e disseram, estamos indo destruir aquela cidade. E aí, se nós for parar para pensar, por que eles tinham que passar ali e falar com Abraão que iam destruir aquela cidade? Que interesse eles tinham de dar satisfação para Abraão? Abraão não merecia nenhuma satisfação.
Mas se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que quando aqueles homens falam aquilo, depois Abraão começa a interceder por aquela cidade. E Abraão começa a dizer: e se tiver tantos? Daí o Senhor responde: por amor de tantos eu vou poupar aquela cidade. E se tiver tantos, por amor de tantos eu vou poupar aquela cidade. Então, olha a importância da intercessão de Abraão por aquela cidade, até chegar somente a uma família, que era a família de Ló, a única família que realmente ainda não havia se corrompido. Então, através da intercessão de Abraão, Deus resgata aquela família daquela perdição, daquela destruição. Então, irmão, quando você estiver assim orando, ou você estiver assim meditando, aquelas pessoas que vierem à sua mente, ore por elas, interceda por elas. Deus muitas das vezes ele coloca, o Espírito Santo, todas as vezes, é uma palavra assim que eu não gosto muito de usar, mas é usada, né? O Espírito Santo muitas vezes nos incomoda para orar por alguém, para que nós possamos interceder por alguém. E quando isso acontece, irmão, ore porque Deus quer que alguém interceda por aquela pessoa, por aquela alma, por aquela vida, e algo acontece. Amém? Vamos entrar aqui no nosso comentário, no comentário da lição, que vai dizer assim, a introdução diz assim: após revelar o mistério oculto das dádivas divinas, o apóstolo Paulo passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Na intercessão paulina, aprendemos que Deus pode fazer muito além do que pedimos ou pensamos, sendo Ele o único digno em ser glorificado. Refletir sobre a oração intercessória do apóstolo é o tema desta lição. Então nós vemos que Deus, Ele pode fazer muito além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Então muitas das vezes na nossa oração de intercessão, nas nossas petições, nós vamos pedir algo dentro da nossa realidade, daquilo que nós entendemos. Mas a grandeza de Deus, ela é infinita. Deus, ele é do tamanho que a gente imagina. Se você imaginar que o poder de Deus só pode realizar tal coisa, então a sua mente vai ficar limitada ali. Mas a nossa mente não consegue chegar à plenitude do tamanho de Deus. Então Deus é infinitamente mais. E então Ele pode fazer infinitamente mais. Muito mais do que nós pensamos ou do que nós imaginamos. Eis aí um dos motivos da intercessão. Muitas das vezes nós convivemos com pessoas que a realidade dela é rasa, é pequena, porque a visão dela de mundo, a visão dela de Deus, limita ela. A visão dela é limitada. Então, cabe a nós orarmos e intercedermos por estas pessoas também, para que Deus abra o entendimento. Nós ministramos essa lição que falou sobre os mistérios ocultos das dádivas de Deus. E muitas pessoas não conseguem abrir o seu entendimento para as dádivas de Deus, para as nossas vidas. Elas ficam ali no raso. Então, que nós possamos aprender e compartilhar o ensinamento e interceder para que as pessoas também cheguem à plenitude do conhecimento de Cristo. Amém? E a oração intercessória é o foco principal desta lição, né? O ponto principal da lição é: temos o dever de interceder uns pelos outros. Então, fica um combinado aqui. Você intercede por mim
e eu intercedo por você. O que é interceder? É eu ir no seu lugar. É eu falar por você. Muitas das vezes tem pessoas que não sabem se expressar ou não têm o grau de conhecimento necessário e mais necessitado de um profissional que vá falar no seu lugar. No caso, um advogado, né? Por exemplo, ele vai interceder pelo seu cliente, porque ele vai falar pelo cliente. E é o que nós devemos fazer, é interceder, é lutar, é orar, é argumentar com Deus em favor dos necessitados, em favor das pessoas que estão à nossa volta, no nosso próximo. Então, esta é a nossa missão e este é o foco desta lição. Tá bom? Primeiro ponto diz: corroborados com o poder do Espírito. O apóstolo inicia a sua oração ao Senhor com um pedido duplo: o poder do Espírito no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. Então aqui nós temos dois pontos, que é o poder do Espírito no homem interior. Então qual que é esse homem interior? É a nossa alma, é o nosso coração, é a nossa sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso intelecto, do nosso raciocínio, é o nosso homem interior. Então nós devemos receber este poder. E o outro é a presença de Cristo nos corações dos crentes, que também tem a ver com a sede dos nossos sentimentos. É o nosso homem interior. Então que nós possamos ser cheios da presença de Jesus, da presença de Cristo e no poder do Espírito Santo. É coisa maravilhosa. Então, o primeiro subtópico aqui do tópico 1 vai dizer: as riquezas da sua glória. O apóstolo apresenta sua oração confiado nas riquezas da sua glória, ou seja, da glória de Deus. O apóstolo já havia declarado que Deus é o Pai da glória, cheio de abundantes riquezas de sua graça, o que significa que ele é possuidor de todas as glórias e despenseiros das ricas e ilimitadas bênçãos. Em razão disso, Paulo pede que a igreja seja fortalecida no poder, que seja habitada por Cristo, que compreenda o amor divino e que tenha o pleno desenvolvimento espiritual. Então, o apóstolo Paulo aqui ele tinha pleno conhecimento da riqueza, da plenitude de Deus. Então ele queria que isso também fosse notório àquela igreja de Éfeso, que as riquezas de Deus são ilimitadas, né? Olha que coisa linda. Então, Paulo pede à igreja que seja fortalecida no poder, que seja habitada por Cristo e que compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Então, uma coisa vai levando a outra. É um constante aperfeiçoamento, né? Que é o próximo ponto aqui, né? Que vai dizer fortalecidos com poder. Então o comentarista até diz aqui que não era porque eles não tinham, não era porque eles não buscavam, não era porque o comentarista fala assim, ó, o primeiro pedido de Paulo era que a igreja seja corroborada
com poder pelo seu Espírito no homem interior. Essa petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não tivesse o Espírito de Deus, mas que ela fosse continuamente revigorada com o poder e, consequentemente, em seu fortalecimento diário. Então, o apóstolo Paulo, a intercessão do apóstolo Paulo aqui, era que a igreja fosse fortificada, fortalecida continuamente. Eu nunca posso me sentir plenamente cheio, plenamente completo, porque o processo da santificação ele é gradativo. Hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem, e amanhã eu tenho que ser mais santo do que hoje. Então esse processo de fortalecimento é a mesma coisa. Hoje eu estou mais forte do que ontem, e amanhã eu pretendo estar mais forte do que hoje. Porque esse é o ciclo até chegar à estatura de varão perfeito, até chegar à plenitude, que é o nosso objetivo, chegar. Então, humanamente falando, é quase que impossível, mas a nossa meta é essa, é cada dia se santificar mais, cada dia buscar mais, porque o dia que eu achar que não preciso mais orar, que eu não preciso mais vigiar, que eu não preciso mais ler a Bíblia, o dia que eu achar que eu sou o dono da verdade e que eu sou a verdade, tudo que eu disser está certo, eu preciso aceitar Jesus de novo. Mas quando nós entendemos a nossa pequenez, a cada dia que a gente se aproxima de Deus, mais a gente se sente necessitados da presença do Senhor. Quanto mais eu me aproximo do Senhor, mais eu percebo a minha fragilidade. É como uma luz que vai clareando. Quanto mais você se aproxima da claridade, mais imperfeição você vê. Eu estou aqui a uma distância da lente, mas se eu começo a me aproximar, eu começo a ver algumas imperfeições. Melhor ficar aqui distante mesmo, né? Porque para os irmãos não ficar observando muito, né? Os cabelos brancos, né? Daqui a pouco, se eu chegar mais próximo, até para contar mais ou menos quantos fios. Vai demorar um pouquinho, mas até daria. Assim, quanto mais eu me aproximo do Senhor, não que o Senhor vá ficar lançando em rosto as nossas falhas, as nossas dificuldades. Não. Porque Ele já perdoou nossos pecados e já nos purificou pelo sangue de Jesus. Mas nós vamos cada dia mais, quando nós nos aproximamos do Senhor, nós enxergamos o quão nós somos falhos, o quanto nós precisamos de Deus. Então esse fortalecimento de poder aqui tem que ser diário. Amém? Deixa eu partir para o próximo aqui. Habilitados por Cristo. Então Cristo, ele, como diz aqui o apóstolo Paulo, o apóstolo também orou para que Cristo habilitasse pela fé nos corações dos santos. O que também não significa dizer que Cristo não estivesse presente na igreja em Éfeso. No versículo em questão, o verbo grego é katoiten, significa habitação permanente, em oposição à habitação temporária. Isto indica que a oração apostólica era para que Cristo habitasse continuamente na vida da igreja. Isto no ensino apostólico ratifica
que sem Cristo a igreja não pode subsistir o mal. Cristo tem que habitar na igreja, dentro da igreja. Cristo é a pedra fundamental da igreja. Se uma igreja não tem Cristo como centro, como a rocha basilar principal, a igreja não subsiste. Então, a tradução é essa: habitação permanente. Então a oração de Paulo era isso também, que essa habitação de Cristo fosse permanente, né? Em oposição à habitação temporária. Assim, o apóstolo ratifica, ou seja, confirma que sem Cristo a igreja não pode subsistir às forças do mal. Mateus 16, 18. O Senhor Jesus fala para Pedro: Pedro, tu és Pedro, ou seja, tu és uma pequena pedra, mas sobre esta pedra, ou seja, sobre mim, Pedro, Cristo, eu sou a rocha. Cristo dizendo de si: Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Cristo é a base da igreja. Se uma igreja não tem Cristo como base, ela não subsiste. Porque aí Jesus completa: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Cristo é a base, Cristo é o centro, Cristo tem que habitar na igreja. Amém? O tópico 2 vai dizer: arraigados e fundados em amor. O comentarista diz aqui: o amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. Então, o amor é a mensagem central do Evangelho. O versículo-chave da Bíblia, o textuário da Bíblia é que Deus amou o mundo de tal maneira. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O subtópico 1 diz assim: amor, virtude cristã. Então, uma das virtudes do crente tem que ser essa, o amor. Não adianta eu fazer, muita coisa. O apóstolo Paulo lhe diz, não adianta eu ter todos os dons, falar em todas as línguas, e se não tiver amor, de nada isso vale, irmãos. Então, nós temos que colocar na nossa mente: eu posso ter todos os dons, eu posso falar bonito, eu posso fazer acontecer, mas se não for por amor, de nada isso vale, porque a base é o amor. Então, a virtude concreta, é o amor. O amor é a maior de todas as virtudes e o princípio que norteia o fruto do Espírito. Ciente dessa relevância, o apóstolo implora a Deus para que o viver da igreja seja arraigados e alicerçados no amor. Então, a oração intercessória de Paulo, ela vai pedir que a igreja de Deus seja alicerçada e arraigada pelo poder de Deus. Aí o subtópico 2 vai dizer: arraigados e fundados em amor. Então, o que vem a ser arraigados, A palavra arraigada quer dizer plantada, quer dizer enraizada. E
Fundados vem de fundação, vem de fundamento. Imagine um prédio, tem que ter um fundamento, tem que ter uma fundação, um alicerce. Senão ele tomba, ele não aguenta os tremores os reveses que podem acontecer. E uma árvore, se ela não tiver com as raízes profundas, vem um vento e a derruba. Então, a oração do apóstolo Paulo era que a igreja estivesse arraigada, né? Estivesse alicerçada. Outro ponto aqui, por causa disso, o apóstolo insiste pela total compreensão de qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Então aqui nós temos todas as dimensões, né? Nós temos a altura, já começa aí, aliás, começa aqui o texto, aqui começa na largura, depois vem o comprimento, depois vem a largura e a profundidade. Isso daqui vem mostrando a plenitude. Só essas 4 características aqui já daria uma lição extra, já daria um apêndice. Por isso que eu não vou nem ficar muito aqui, mas aqui nós temos as dimensões da cruz também. Nós temos aqui a dimensão do amor de Deus, a profundidade, a plenitude de Cristo, né? Do amor de Deus. E e o uso dessas expressões aponta para a vastidão do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Indica que sua lógica humana não pode mensurar o amor de Deus. Então, a nossa lógica humana não consegue alcançar essa plenitude do amor de Deus. É algo que vai além. É um amor de tal maneira, como disse João. Ele não consegue chegar a uma palavra que expressa. E não há palavra no nosso vocabulário que expressa a plenitude do amor de Deus. É algo tremendo. Mas nós não entendemos, mesmo não sabendo o tamanho dessa plenitude, nós devemos estar arraigados nesse amor. Devemos estar unidos nesse amor. Devemos estar alicerçados nesse amor. Arraigados e fundados em amor, né? Quando eu faço uma casa, um alicerce, eu só conheço o subsolo até onde eu cavei. O que tem para baixo eu não sei. Mas eu sei que embaixo tem mais coisas. E eu sei que ali há firmeza. Então eu não preciso saber. Eu não consigo. Mesmo que eu queira, mesmo que eu... né? Existem aparelhos de sondas que vão até muita profundidade, né? Quando a pessoa vai construir um prédio, vem aqueles profissionais e faz uma sondagem do terreno e ali descobre onde tem pedra, onde tem lama, aonde vai dar rocha em tantas profundidades, né? Só que o aparelho tem um limite, né? Para alcançar aquele subsolo. Da mesma forma é a gente conseguir entender a profundidade do amor de Deus. Mas eu não preciso saber, eu não consigo, mesmo eu não conseguindo entender, mas eu sei que está lá, eu sei que está lá, a profundidade está lá. E se alguém chegar lá, vai ver que depois daquele ponto ainda tem mais coisas para frente. Assim é a infinitude do amor de Deus, né? Se um homem cavar assim, claro, se cavar num ponto da terra, é que nem aqueles desenhinhos, né? Você cavar aqui no Brasil, é como se você fosse sair lá no Japão, né? Mais ou menos isso. Mas o amor de Deus é infinito. Quanto mais você se enraiza, mais tem para se enraizar. Quanto mais a gente se aprofunda no amor de Deus, mais tem
plenitude para nós alcançar. Glória a Deus, é coisa linda, maravilhosa. Vamos lá. O terceiro subtópico aqui do tópico 1 vai dizer: a intensidade do amor de Cristo. Consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar a grandeza do amor de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Então a intensidade também, além da profundidade, existe a intensidade do amor de Cristo. É outra coisa linda, maravilhosa, né? A ênfase recai em que Cristo nos amou, nos amou ainda e ainda nos ama, e que por isso devemos amar uns aos outros. O que o apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido na oração, que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É outra coisa que, mesmo sabendo que o ser humano é limitado, o apóstolo Paulo ele ora nesse sentido. Irmão, quando você for orar por mim, peça isso também para mim, que eu vou pedir isso para você, combinado? Para que ele te encha com a plenitude do poder de Deus. Porque, embora que nós não consigamos alcançar, mas se pelo menos gotejar ou uma faísca da presença de Deus, ela já é suficiente para nos envolver e para nos levar nas dimensões celestiais. É maravilhoso quando nós vemos esse mover do Espírito Santo no irmão, na irmã, na igreja. É coisa linda, maravilhosa, né? Então, fica esse combinado aí também, tá bom? Ore e peça para que Deus derrame do seu poder na igreja, derrame do seu poder sobre o seu povo e que ele encha e que todos sejam cheios da plenitude do poder, da plenitude de Deus. Coisa linda, maravilhosa, né? Vamos dar seguimento aqui para o vídeo não ficar muito extenso. O tópico 3 vai dizer assim, o título diz: a bênção de Deus excede o pensamento humano. Então a bênção do Senhor, ela excede, ela vai além, né? Como nós já comentamos aqui, e o comentarista diz assim: em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos e o eterno deve ser glorificado para sempre. Então, embora que Deus é infinitamente mais, né? Ele pode fazer infinitamente mais do que tudo que a gente possa pedir ou do que a gente possa imaginar, né? Nós devemos continuar intercedendo, continuar fazendo e tentando ampliar o nosso pensamento, para que essa bênção de Deus ela fique cada dia mais palpável, mais visível, que esses mistérios de Deus fiquem cada dia mais visíveis para nós, né? E que nós consigamos cada dia entender um pouco mais a plenitude do poder de Deus. O subtópico 1 vai dizer: a dimensão das bênçãos divinas. Então as bênçãos, a dimensão elas foram muito mais abundantes do que aquilo que pedimos ou pensamos, como diz o versículo no capítulo 3, versículo 20 do livro de Éfeso. Isso indica que Deus pode fazer ultrapassar, o que Deus pode fazer ultrapassa muito
os nossos melhores anseios e desejos. Quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar as dimensões das bênçãos divinas. Neste sentido, o apóstolo declara que as coisas que requer, as coisas que sequer subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então, irmão, imagine a coisa melhor que você consegue imaginar agora. Imagine a melhor situação. Imagine o melhor sentimento que você já teve ou que você gostaria de ter. Melhor momento. Imaginou? Agora você pensa isso 10 vezes mais, 20 vezes mais, 1 milhão de vezes mais. Isso é o que Deus tem preparado para nós. Glória a Deus. Isso é o que Deus tem preparado para mim e para você. É algo, vai muito mais além. Nós temos que ser humildes, temos que ter a nossa, consciência, de que nós somos limitados. Mas para Deus não há limite, para Deus não há barreiras, não há dificuldades. O que impede as bênçãos de Deus, então, na nossa vida, somos nós mesmos. Eu já falei isso algumas vezes e eu torno a dizer. O que impede as bênçãos de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Nós é que limitamos o poder de Deus na nossa vida. Então, que nós possamos ajudar nós mesmos. Como dizia um irmão lá em São Paulo, ajude a si mesmo. Se ajude, coopere com você mesmo. Porque dessa forma nós alcançaremos muitas dádivas do Senhor. Quando nós não desviamos daquilo que Deus colocou, que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Então, o limite é esse. Somos nós mesmos que colocamos. Então, que nós possamos ter essa consciência, tá bom? O limitador somos nós. As bênçãos do Senhor estão estendidas, as mãos do Senhor não estão encolhidas. Estão para abençoar. Mas se eu não estiver na condição, se eu não estiver cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da graça, buscando ao Senhor em oração, em meditação na palavra, me enchendo da plenitude do poder de Deus, eu não vou conseguir alcançar essa plenitude. Amém? Que nós possamos buscar isso daí, buscar essa plenitude. Amém? E aqui o subtópico 2 vai dizer o convite para a adoração. Então aqui o apóstolo Paulo, ele começa a encerrar a sua oração e ele vai agora louvar a Deus. Ele vai aqui agora, nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova do mistério revelado, das muitíssimas riquezas de Cristo conferidas à igreja, da grandeza do poder de Deus e da infinitude do amor e de todas as bênçãos divinas que excedem a compreensão humana. Aí, além dessas e das demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor, detentor de tantas dádivas. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele convida para louvar,
E eu convido você também a louvar ao Senhor e engrandecer o nome dele. Na sua oração, interceda mais, e na sua oração, louve a Deus. Se você vai orar meia hora, tire pelo menos 10 minutos para interceder, no mínimo. 10 minutos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Termine sempre a sua oração louvando a Deus, sabe? É como se eu fechasse uma conversa, um diálogo com chave de ouro. É agradecendo a Deus. Né? Tem gente que pede e amém. Né? Mas é diferente. Nunca esqueça de como que o sacerdote adorava. Ele ia ao templo e ao tabernáculo oferecer sacrifício, primeiro por ele. Então na oração a gente tem que pedir perdão por nós, pelos nossos pecados. Aí sim nós estamos de consciência limpa, vestes brancas, aí eu vou interceder pelos irmãos. Olha que coisa linda. Eu vou interceder pelos irmãos. E no final da minha oração, eu vou louvar a Deus. Então, se no começo da minha oração eu quiser pedir algo ao Senhor, amém. Mas seria mais bonito, seria mais lindo se eu orasse intercedendo pelo meu irmão. Claro que eu não vou saber todas as coisas que o irmão passa, né? É por isso que nós devemos também expressar as nossas vontades ao Senhor. Mas que a oração não seja limitada aí. Eu vou apresentar ao Senhor meus desejos, meus anseios, os meus problemas. Só que a minha oração não pode ficar só pautada aí. Eu tenho que ter mais tempo de oração para interceder pelos irmãos e um momento de adoração da minha oração. Essa é uma sequência que nós devemos seguir. E nunca deixar os momentos finais da oração sem a adoração ao Senhor. Sem louvor ao Senhor, sem adoração. Então, nunca esqueça de adorar ao Senhor. E é o que o apóstolo Paulo faz aqui, ele convida a uma adoração. E o subtópico 3, o último subtópico do tópico 3, vai dizer a glória devida a Deus. Finalmente, o apóstolo prossegue a ensinar que Deus deveria ser glorificado na igreja em Jesus. Quer dizer que os atos de louvor e glorificação a Deus fazem parte dos propósitos da instituição da igreja. A igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Jesus Cristo. Em sua oração, o apóstolo anela que essa postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. Enfatiza que seu pedido com a frase para todo o sempre, o que significa que deve ser praticada por todos os crentes. Então a adoração ao Senhor tem que ser contínua, de geração em geração. Que as gerações que estão vindo se espelhem na geração atual. E que nós possamos ser verdadeiros adoradores de Deus. Nós possamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade.
quando eu venho à igreja, quando eu venho ao culto, eu venho prestar uma homenagem ao Senhor. Da mesma forma que a minha adoração, que a minha oração é feita, o meu culto é feito da mesma forma. Eu venho para o templo com o propósito de oferecer sacrifício ao Senhor. Então eu chego antes de prestar o meu culto ao Senhor, eu ajoelho, eu dobro os meus joelhos, eu peço perdão ao Senhor e louvo a Deus, ofereço a Ele o sacrifício, faço intercessões, oro pelos irmãos, os pedidos de oração que são muito importantes na igreja, né? Os pedidos de oração são muito importantes na igreja, então nós devemos fazer nossos pedidos de oração, devemos comunicar as necessidades com os santos, é bíblico, e prestar atenção naquele pedido de oração que vai ser feito, porque faz parte do culto, e eu vou orar por aquele irmão, vou interceder por aquela alma, então, e louvar ao Senhor. Aí eu não posso vir com o propósito de vir buscar, de vir levar, porque isso daí é consequência. Todo dia, todo culto nós saímos melhores. Claro, se eu venho com o propósito correto de entregar ao Senhor meu sacrifício, fazer minhas orações e de interceder pelos irmãos. Deus, pela sua infinita misericórdia, vê que nós estamos fazendo o culto da maneira correta, vem e nos enche um pouquinho da sua plenitude. Olha que coisa linda. Deus, ele vem e nos enche. Então, quanto mais eu faço a obra do Senhor da maneira correta, mais ele me enche. Então, que nós possamos ter essa visão, que nós possamos ter esse entendimento de igreja, que nós temos que nos encher da plenitude de Deus, e o objetivo principal da igreja existir é para que Cristo seja glorificado. Então, nossos cultos presenciais estão para retornar, glória a Deus, e venha com esse propósito. Vá à igreja com esse foco. Eu estou indo ao templo para adorar ao Senhor publicamente. Estou indo externar a minha alegria. Estou indo louvar a Deus publicamente pelos benefícios que Ele tem me feito. Eu não estou indo à igreja para um propósito pessoal, uma realização pessoal ou coisas do tipo. Então este é o foco principal, e nós estarmos indo à igreja louvar e bendizer o nome do Senhor. Amém? Então, vou ler aqui a conclusão para nós encerrarmos esta aula. A conclusão diz assim: a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que o perseverar do cristão dependia de 4 princípios basilares, os quais ele pediu a Deus em oração. E quais são? Foi esse que a gente já falou durante toda a aula, que é fortalecimento de poder, a presença plena de Cristo, o intenso exercício do amor de Deus, e o quarto, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Durante esse processo, o povo de Deus deve glorificá-lo em todo o tempo. Amém? Então, durante todo esse processo de fortalecimento, de buscar a presença de Deus, do exercício do amor e do contínuo crescimento espiritual,
que nós possamos passar por todas essas etapas, louvando e glorificando ao nome do Senhor. Que esse é o principal objetivo do ser humano aqui na terra, é louvar e bendizer ao nome do Senhor. Amém? Então que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, que você esteja com a sua saúde plena, e eu oro a Deus para que, se alguém estiver enfermo, que esteja assistindo esta aula, que Deus possa restaurar a tua saúde. Eu intercedo agora pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelo teu trabalho, pelo teu ministério, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te encher da plenitude do Espírito Santo e que você seja plenamente cheio do Espírito de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.